Quanto mais calado você fica, mais eles começam a ouvir. Já reparou como, no momento em que você para de mandar mensagens, para de verificar, para de reagir, eles de repente começam a notar você de novo? Sim, isso não é coincidência, é poder. Meus amigos, deixem-me dizer uma verdade difícil. Quanto mais você os ignora, mais eles sentem isso, não porque você está tentando magoá-los, mas porque sua ausência fala a língua que o ego deles mais teme: o silêncio. Ei, pessoal, imaginem isso. Você já foi o sol no céu deles, quente, constante, sempre presente. E eles usavam óculos escuros, mal percebiam sua luz. Mas no momento em que você desapareceu, o céu esfriou. Sem luz, sem calor, apenas escuridão. E agora, eles sentem falta do que antes ignoravam. Porque sejamos realistas, as pessoas só apreciam a luz depois de ficarem muito tempo na escuridão. Este vídeo não é sobre ser cruel, é sobre ser claro. Você não os está ignorando porque é mesquinho. Você os está ignorando porque finalmente se lembrou de quem você é. Você não é o brinquedo deles. Você não é a segunda opção deles. Você não é um capacho para as emoções inconsistentes de alguém. Você é um homem com valor, com direção, com paz. E a paz não persegue o caos. Olha, todos nós já passamos por isso, atualizando o aplicativo, imaginando por que eles não responderam, bancando o detetive nas visualizações das histórias deles, sentindo que seu valor está ligado ao fato de eles se importarem ou não. Mas deixe-me quebrar essa ilusão. Seu valor não está aberto à negociação, nem naquela época, nem agora, nem nunca. Quanto mais você reage, mais eles controlam. Quanto mais você explica, mais você abre mão do seu poder. Mas quando você fica em silêncio, verdadeiramente em silêncio, não como uma estratégia, mas como um reflexo do seu crescimento, algo muda. Você deixa de ser o fantoche emocional deles e se torna o espelho deles. E o que eles veem nesse espelho é o vazio das próprias escolhas. É isso que os magoa, não o teu silêncio, mas o que o teu silêncio os obriga a enfrentar. Marco Aurélio disse: tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Percebe isso e encontrarás força. E ele estava certo. No momento em que você para de alimentar a necessidade deles de validação, você vira o jogo. Você não está mais perseguindo, você está se tornando silencioso, forte, completo. E sim, eles vão sentir isso. Eles vão percorrer sua página esperando por um sinal. Eles vão lançar iscas como uma postagem vaga, uma memória, mas você não vai morder porque não está mais faminto. Você é alimentado por um propósito, agora não por atenção. Então deixa que eles sintam isso. Deixa que eles se perguntem. Deixa que eles fiquem com o silêncio que criaram. Você não deve a eles uma performance. Você deve a si mesmo paz. Se isso te toca, deixa um comentário e escreve: eu escolho o silêncio. Deixa o mundo ver sua mudança. E lembrem-se, meus amigos, mantenham os pés no chão, mantenham o foco, mantenham-se intocáveis, fiquem comigo. Isso é só o começo. A atenção é uma moeda. Pare de dá-la de graça. Para onde sua atenção vai, sua energia flui. E aquilo a que você dá energia, cresce. Isso inclui eles. Sim, a mesma pessoa que você está tentando tanto superar. Aquela que você observa à distância. Aquela que um dia teve seu coração e agora parece ter sua paz também. Mas aqui está a verdade. Ninguém quer dizer em voz alta. Sua atenção é a coisa mais valiosa que você possui, e você está dando-a como troco para alguém que parou de pagar por ela há muito tempo. Imagine sua atenção como ouro. Cada olhar, cada mensagem, cada curtida, cada pensamento que você dedica a eles. É como entregar moedas do seu cofre. No começo, eles vão aceitar com gratidão, mas com o tempo, eles vão esperar isso. Depois vão ignorar. Depois vão desrespeitar
E de repente, o ouro que você antes dava tão livremente é visto como areia, comum, barato, esquecível. É isso que acontece quando você se torna emocionalmente disponível para alguém que não valoriza mais isso. Você se torna um pano de fundo, um ruído, uma música que eles gostavam antes, mas agora pulam, sem terminar. E é aí que você começa a fazer as perguntas difíceis. Por que eles não sentem minha falta? Por que não veem meu esforço? Por que agem como se eu nunca tivesse importado? Mas a melhor pergunta, meu amigo, é esta: por que você ainda está pagando com sua atenção quando eles já saíram da loja? Eles não sentem mais a sua presença, porque nunca tiveram que conquistá-la. Você facilitou demais. E agora, no seu silêncio, eles finalmente sentem algo. E não é amor, é a perda de poder. Porque a sua atenção não era apenas afeto, era controle. E no momento em que você a retirou, o jogo mudou. A balança se inclinou e eles não estão mais em terreno firme. É aí que a maioria das pessoas desmorona, porque ignorá-las não parece forte no começo. Parece vazio, parece desistência. Você quer dizer alguma coisa, quer lembrá-las de tudo que você deu. Você quer ser visto, quer ser ouvido. Mas escute, esse não é o seu verdadeiro desejo. O que você realmente quer é sentir que você importava. E é aí que fica perigoso. Você começa a agir de novo, curtindo as histórias deles, postando algo profundo, enviando uma mensagem de esperança. Você está bem, mas no fundo, sabe por que está fazendo isso? Você está trocando sua atenção por importância. Você está tentando comprar de volta um sentimento que nunca deveria ter sido vendido. Sêneca disse: aquele que procura agradar aos outros sempre será seu escravo. E, meu amigo, isso inclui buscar a atenção de alguém que já sabe que você está observando. Você não os reconquista aparecendo mais. Você se reconquista aparecendo menos, não com amargura, mas com clareza, não com silêncio, como um truque, mas como um testemunho do seu crescimento. Porque aqui está o que eles não esperam: o seu desaparecimento. Não uma saída dramática, apenas uma retirada silenciosa e intencional da sua energia. E, de repente, o mundo deles parece estranho. As notificações param, a dopamina desaparece, o conforto da sua presença desaparece. E eles começam a sentir isso, não porque sentem sua falta, mas porque não podem mais controlar você. E esse é o momento em que sua ausência se torna mais poderosa do que sua presença jamais foi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você ainda está verificando se eles viram sua história? Por que você está esperando que eles respondam suas mensagens? Por que você está dando a eles espaço gratuito em sua mente? Enquanto você paga o preço emocional diariamente, você está se mantendo refém de uma versão deles que provavelmente nem existe mais. E, pior de tudo, você está matando seu futuro de fome só para alimentar seu passado. E se você redirecionasse essa atenção? E se toda vez que você quisesse checar a página deles, você checasse a si mesmo? E se cada mensagem que você quase enviou se transformasse em uma repetição na academia, um parágrafo no seu diário, um passo em direção aos seus objetivos? E se sua atenção se tornasse sagrada de novo? Essa é a mudança. Esse é o momento em que você se torna perigoso, não porque está com raiva, mas porque está indisponível. Não porque é malvado, mas porque cresceu. E quando eles começarem a sentir essa mudança, quando não puderem mais prever suas reações, não sentirem mais seus olhos sobre eles, não puderem mais contar com suas reações, é aí que eles vão sentir você mais intensamente. Eles podem não admitir isso. Eles podem fingir que não se importam. Eles vão postar, sorrir, flertar, fingir que seguiram em frente. Mas o ego deles vai recuar toda vez que você não responder. Toda vez que você ficar em silêncio. Toda vez que você passar direto pela isca deles sem nem perceber. Porque agora sua atenção não é mais gratuita.
Agora, sua atenção é conquistada. E para eles, esse preço pode ser alto demais. Isso não vai ser fácil. Deixa eu repetir. Isso não vai ser fácil porque você criou hábitos de dar atenção a eles, de verificar, de esperar, de imaginar. Mas o mais difícil é o seguinte: viver uma vida em que sua paz está sempre nas mãos de outra pessoa. Viver como se seu valor fosse medido por alguém que se afastou. Isso não é força. Isso é sobrevivência. E você foi feito para mais do que apenas sobreviver. Você foi feito para se manter firme em seu silêncio. Você foi feito para carregar seu valor como uma armadura. Você foi feito para proteger sua energia como se fosse realeza, porque é. E no momento em que você acreditar nisso, no momento em que você realmente perceber que sua atenção é um trono, não um brinquedo, você vai parar de jogá-la aos pés de pessoas que não se ajoelharam por ela. Então, deixe-os se perguntar, deixe-os sentir a diferença, deixe-os sentar no espaço onde sua energia costumava viver. E enquanto eles percorrem o silêncio vazio, na esperança de te ver de novo, lembra-te disso. O homem que não persegue mais a atenção se torna o homem que a atrai. Se isso te tocou, meu amigo, se algo dentro de ti simplesmente clicou, então quero que escrevas isso nos comentários agora mesmo. Minha atenção é poder. Mostra-me, mostra-te, mostra ao mundo ao teu redor. Porque aquele que protege sua atenção protege sua paz. E aquele que protege sua paz se torna imparável. Fica intocável. O que vem a seguir vai atingir ainda mais fundo. Fica comigo. 2. Por que o ego anseia por uma reação? E por que o teu silêncio o mata de fome? Quem te irrita, controla-te. Epicteto. E não é só raiva, é ciúme, é confusão, é saudade. É qualquer reação que eles possam arrancar de ti, mesmo que seja o menor estremecimento. Porque aqui está a verdade incômoda, meus amigos. O ego não quer amor, ele quer poder. E se eles ainda conseguem fazer você reagir, eles ainda têm esse poder. Você precisa entender isso. As pessoas que perdem o controle sobre você não sentem sua falta imediatamente. Elas sentem falta do controle que tinham sobre suas emoções. Aquela sensação de poder, quando podiam provocar uma resposta com uma mensagem, um emoji, uma pequena migalha deixada na sua linha do tempo como uma isca. E no momento em que você responde, seja com sarcasmo, raiva ou gentileza desesperada, elas sabem que ainda estão no jogo. Mas o silêncio arruína tudo para o ego. O ego quer provas. Ele precisa de evidências. Ele sobrevive de reações. Mas quando você não dá nenhuma, quando sua página fica parada, quando seu nome desaparece das notificações deles, quando o jogo que eles achavam que dominavam se transforma em uma tela preta, eles entram em pânico. Porque agora não se trata mais do que você disse, mas do que você não disse. Imagine o ego deles como uma fera faminta. Cada vez que você respondia 2 vezes, ele se alimentava. Cada vez que você assistia às histórias deles imediatamente, ele ficava mais gordo. Cada pequena resposta era uma migalha de controle. E agora essa fera está morrendo de fome. E o silêncio, isso não é apenas a ausência de som, é a ausência de controle. E nada aterroriza mais um ego inseguro do que perceber que não está mais sendo alimentado. Vamos ser sinceros, eles nunca esperavam que você ficasse em silêncio. Eles esperavam lágrimas, raiva, talvez uma postagem passiva e agressiva. Eles esperavam um homem se desmoronando. Mas o que eles receberam foi paz, quietude, um tipo de silêncio emocional que eles não conseguem decifrar. E agora, eles estão em espiral. Não porque você seja cruel, mas porque você se tornou indecifrável. Você não está mais na grade, e isso faz de você uma ameaça, um mistério, uma equação não resolvida. Então, eles vão testar você. Eles vão. Eles vão tentar jogos sutis. Uma citação vaga postada para sugerir arrependimento. Uma lembrança aleatória curtida há meses. Uma música.
uma letra que era apenas uma vibração, mas de alguma forma se encaixa na sua situação um pouco perfeita demais. Mas aqui está o truque. Eles não estão entrando em contato para se reconectar. Eles estão entrando em contato para verificar seu reflexo, para ver se a magia ainda funciona, para ver se ainda podem apertar seus botões e fazer as luzes piscarem. Esse é o momento em que a maioria dos homens se quebra. Aquele pequeno ping no celular parece esperança. Parece que talvez eles estejam acordando. Talvez eles se importem novamente. Mas o que você não percebe é que sua resposta não diz que você se importa. Ela diz que você ainda tem poder. E uma vez que eles sabem disso, o jogo recomeça e você volta ao ciclo, perseguindo, reagindo, duvidando, repetindo. O silêncio quebra esse ciclo completamente. O cara mais perigoso na sala não é aquele que grita, é aquele que observa, calmo, impassível, sem se provocar, porque sua paz não pode ser abalada. E esse cara, ele não reage. Ele observa, ele aprende e então se distancia, sem drama, sem cena, sem precisar de aplausos. E é isso que mais queima o ego. Não ser combatido, mas ser esquecido. Sêneca disse uma vez: quem é corajoso é livre. E, meus amigos, coragem não é só enfrentar o perigo, é enfrentar seus próprios gatilhos emocionais e se recusar a deixar que eles continuem controlando você. Isso requer coragem, isso requer trabalho, porque o silêncio nem sempre é fácil. É um teste, uma batalha. Sua mente vai gritar, seus dedos vão tremer. Você vai querer dizer alguma coisa, qualquer coisa, só para sentir que não é invisível. Mas deixe-me dizer o que acontece quando você vence essa batalha. Eles começam a ver fantasmas, revivem cada momento, questionam seu próprio valor, não porque você os puniu, mas porque pela primeira vez você parou de lhes dar um espelho para se sentirem bem consigo mesmos. Você era o espelho deles. Você sabia disso? Cada elogio, cada contato, cada validação, não era só você amando-os, era eles amando o reflexo que você lhes devolvia. Mas quando você fica em silêncio, esse espelho se quebra, e agora eles ficam olhando para si mesmos. E isso é algo que muitos não conseguem lidar. Então, não recue, não espie, não poste só para você mesmo, quando você sabe que é realmente para eles. Isso não é paz. Isso é fingimento. E fingir nunca cura. A verdadeira quietude que cura, que transforma, que te torna intocável. Você quer se tornar inesquecível. Não reaja, não explique, apenas se eleve. E quando eles finalmente perceberem que não podem mais te provocar, que sua paz não está à venda, que suas migalhas não merecem nenhum olhar, é aí que eles vão sentir a dor, a confusão, a impotência e a tristeza. Não é mais sobre você. É sobre o que você tirou deles. O suprimento, os holofotes, o palco. Mas sua vida não é mais o palco deles. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo, se você sente isso em seus ossos. Meu silêncio é poder. Diga isso por você mesmo. Diga isso pelo homem que você está se tornando. Diga isso tão alto em seu coração que a versão antiga de você ouça e finalmente deixe de lado a necessidade de ser compreendido por alguém que nunca realmente te viu, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Eles sentiram seu silêncio. Agora espere até que sintam sua ausência. Fique comigo. 3. A distância emocional é mais alta do que as palavras. A ausência intensifica o amor. A presença o fortalece. Mas e se não for amor que você está lhe dando? E se fosse controle o tempo todo? E se sua presença não estivesse alimentando afeto? Estava alimentando manipulação. Meus amigos, a distância emocional não cria apenas espaço, ela cria clareza. E clareza, bem, nem sempre é romântica. Às vezes é assustadora. Deixe-me descrever assim.
Imagina que você está em uma sala com barulho constante, música tocando, notificações zumbindo, alguém sempre falando com você. Isso se torna normal, esperado, até confortável. Mas, de repente, o barulho para. Silêncio total. No começo, você pensa que algo quebrou. Então, você começa a sentir o vazio, a pressão, a tensão. É isso que a distância emocional faz. Ela não grita, não implora, simplesmente desaparece e deixa a pessoa sozinha com seus próprios pensamentos. É aí que começa o desmoronamento. Porque você costumava estar lá, não estava sempre emocionalmente disponível, verificando, explicando-se, mandando mensagens só para ver se estava tudo bem? Você garantia que eles nunca sentissem o desconforto do silêncio. Você preenchia cada pausa, tornava-se previsível, seguro, constante. Mas agora, você ficou em silêncio, não apenas nas palavras, mas na energia. E deixa eu te dizer uma coisa que a maioria das pessoas não quer admitir. Sua energia era a droga, seu apoio, sua preocupação, seu calor emocional. Nem sempre era apreciado, mas sempre era consumido. E no momento em que você retirou isso, eles não perderam apenas sua atenção, perderam sua dose. É aí que elas percebem, não quando você postou uma selfie na academia, não quando você ficou sem contato por 48 horas e quebrou. Elas percebem quando percebem que não sabem mais onde estão com você. Essa é a rachadura no ego, a confusão, o desconforto. Porque sua distância emocional não diz apenas "eu superei". Ela sussurra algo muito mais assustador. Você não importa mais aqui. E isso faz com que eles se sintam o que nunca quiseram sentir: substituíveis. Veja, quando você costumava enviar aquelas longas mensagens, quando costumava se abrir toda vez que eles estavam distantes, quando tentava resolver problemas que eles nem estavam dispostos a discutir, isso não era apenas você tentando consertar as coisas. Era você segurando a corda por vocês dois, e eles deixavam. Mas agora, a corda se foi. Você a soltou não por raiva, mas por evolução. E eles sentem essa queda como uma queda. Eles vão relembrar memórias, reler mensagens antigas, talvez até entrar em contato só para verificar. Mas não se engane, nem sempre é o amor ressurgindo. Às vezes é só o ego se afogando, porque o ego precisa se sentir desejado, precisa de segurança, precisa de acesso, e quando perde acesso, ele se agita. Não porque se importa, mas porque não consegue controlar. É por isso que sua distância emocional é mais alta do que qualquer adeus, mais alta do que qualquer conversa de encerramento, porque não é dramática, é decisiva. Você não está mais pedindo para ser compreendido, não está buscando justiça, não está implorando por decência. Você se foi. Não está se escondendo, apenas se mudou. E esse movimento é isso que ecoa. Mas é aqui que fica difícil, pessoal. Vai ter uma voz na sua cabeça sussurrando. É só dar uma olhada na página deles, é só mandar uma mensagem rápida, é só esclarecer um pouco as coisas. E essa voz, essa é a versão antiga de você, aquela que precisava da resposta deles para se sentir digna, aquela que achava que silêncio significava fracasso. Mas você não é mais ele. Você não está sobrevivendo. Você está construindo. E construtores, não implore. Marco Aurélio disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a distância emocional é a fronteira que protege esses pensamentos. Porque uma vez que você se distancia do barulho, do caos, do jogo, você começa a ver claramente novamente. Você começa a lembrar quem você é. Não quem você era aos olhos deles, mas quem você é sem o olhar deles. Deixe que eles sintam isso, não sua dor, não sua raiva. Deixe que eles sintam a ausência, o espaço onde você costumava derramar sua alma. Deixe que eles percebam o ritmo que falta, a mensagem que não chega,
O apoio que não existe mais. Não anuncie isso. Não explique. Apenas se afaste silenciosamente. Com firmeza. Completamente. E quando eles tentarem te provocar, porque eles vão ficar parados. Quando tentarem te provocar, porque eles vão sorrir por dentro. Quando tentarem fazer você duvidar do seu crescimento, porque eles vão lembrar. A distância não mente, ela revela. Ela não cria confusão, ela expõe. Então, se você sentir aquela vontade de entrar em contato, pare, respire. Lembre-se de que sua paz não é um serviço público, não é algo a que eles têm direito, é algo conquistado. E se eles perderam acesso a ela, isso não é sua perda, é consequência deles. Se você sente isso em sua alma, quero que comente agora mesmo. Minha distância diz muito. Deixa o mundo ver isso. Deixa-te sentir isso. Você não é cruel. Você é claro. Você não é frio. Você é controlado. Você não está perdido. Você está liberado. E o que vem a seguir? Oh, é ainda melhor. Porque o silêncio é o começo. Mas a indiferença, essa é a revolução. Fica comigo. 4. Eles esperavam uma reação. Dê a eles quietude. Em vez disso, eles esperam que você implore, persiga, ceda, mas no momento em que você não faz isso, você se torna inesquecível. Vamos deixar uma coisa bem clara agora. A maioria das pessoas não está procurando um encerramento, elas estão procurando uma confirmação. Elas não querem saber se você está bem. Elas querem saber se ainda são importantes. Querem ver se ainda conseguem mexer com suas emoções como antes. Esse é o jogo. E no momento em que você para de jogar, eles perdem o roteiro. Eles esperavam a mesma dança de sempre. Esperavam que você quebrasse o personagem, como sempre fez. Uma postagem vaga, e eles achavam que você voltaria com um "estive pensando em você". Uma resposta seca. E eles achavam que isso desencadearia a mesma espiral de sempre. Ligações tarde da noite, mensagens longas, vulnerabilidade emocional. Eles não mereciam. Mas dessa vez, você não deu nada a eles, nem mesmo uma ondulação. Apenas quietude. A quietude é poder, pessoal. Não confundam isso com fraqueza. A quietude é o que uma montanha faz quando a tempestade está forte. Ela não se move, não grita, ela permanece. E pessoas como elas não sabem o que fazer com isso, porque a maior parte de suas vidas foi construída em torno de reações. Seu valor está ligado ao quanto de controle elas conseguem obter dos outros. Mas quando você para de reagir, quando não recua, não persegue, não explica, você as faz encarar algo para o qual elas nunca se prepararam. Sua paz. Veja, sua reação costumava ser o espelho delas. Sua dor provava que elas eram importantes. Sua frustração significava que eles ainda tinham um lugar no seu coração. Sua necessidade, embora te machucasse, era a canção de ninar favorita do ego deles. Mas agora, quando eles provocam e você lhes dá silêncio, quando eles postam e você não recua, quando eles lançam iscas e você não morde, é aí que o medo se instala. As perguntas começam a ecoar na cabeça deles. Eu o perdi? Ele mudou? Por que ele não está reagindo? Quem é ele agora? Esse silêncio se torna assustador. Sua quietude se torna mais alta do que 1000 discussões. Você não está mais tentando explicar seu valor. Você está incorporando-o de forma silenciosa, elegante e poderosa. E a melhor parte? Você não precisou queimar pontes. Você apenas parou de atravessá-las. Olha, as pessoas dizem que querem paz, mas o que elas realmente querem é poder disfarçado de paz. Elas querem que você fique calmo enquanto ainda estão no controle. Mas no momento em que sua calma inclui não precisar delas, no momento em que sua paz se torna permanente em vez de performática, é aí que elas começam a entrar em pânico. Elas pensavam que você era, como os outros, emocional, previsível, fácil de provocar. Mas agora você é indecifrável, não porque está se escondendo,
mas porque se elevou acima do nível em que os jogos delas sequer são percebidos. Você não é mais um personagem no drama deles. Você saiu do teatro e eles ficaram no palco falando com uma cadeira vazia. E eu sei, meu amigo, a quietude parece estranha no começo. Você vai querer responder. Vai querer postar algo profundo só para mostrar que não está incomodado. Mas essa é a armadilha. Isso ainda é reagir. Ainda é dar espaço a eles na sua mente. Não dê isso a eles. Dê a eles o vazio. Um vazio, um vácuo. Porque um vácuo sempre exige ser preenchido. E quando eles tentarem preenchê-lo com respostas e encontrarem apenas silêncio, é aí que o verdadeiro desvendamento começa. Marco Aurélio disse: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua avaliação dela. Você os avaliou muito bem, por muito tempo, e eles assumiram que essa avaliação duraria para sempre. Mas quando você muda, quando finalmente percebe que você é a tempestade e a calma depois dela, eles perdem o controle. E aqui está a beleza de tudo isso. Você não precisa odiá-los. Você não precisa se vingar. Sua quietude é o encerramento. Seu silêncio é a frase final do capítulo e das páginas que se seguem. Eles nem aparecem mais. Eles esperavam ser lembrados. Em vez disso, foram esquecidos. Eles esperavam ser perseguidos. Em vez disso, foram ignorados. Eles esperavam que você agisse. Em vez disso, você desapareceu em seu propósito. E se você está sentindo essa mudança na sua alma agora, se algo em você está acordando e dizendo chega, então escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a quietude, não porque você está tentando provar alguma coisa, mas porque você finalmente percebeu que a paz não é algo que se pede, é algo que se torna. Deixe que eles se perguntem, deixe que eles sintam o peso do seu silêncio. Deixe que eles enfrentem os pontos de interrogação que o seu silêncio deixa para trás. Porque quando você domina a arte de não reagir, você se torna o mistério que eles não conseguem resolver e o homem que eles não conseguem alcançar. E o que vem a seguir? É ainda mais frio, porque indiferença não é apenas distância, é desconexão. Fique comigo. Estamos apenas ficando mais fortes. 5. Você nunca foi o perseguidor. Você era o suprimento. Você não persegue o amor. Você persegue a sensação de ser suficiente. E quando você entende isso, tudo muda. Veja, eles fizeram você pensar que era você quem estava perseguindo, que estava correndo atrás de algo raro, que sua energia, seu esforço, sua atenção eram todas tentativas de conquistá-los. Mas aqui está a reviravolta, meu amigo. Você não estava perseguindo eles. Você estava fornecendo a eles. Eles não eram o tesouro. Você era. Eles apenas te convenceram do contrário. Vamos quebrar a ilusão. Você deu a eles sua presença. Você apareceu, você se apresentou, você tentou, e por um tempo parecia uma troca justa, mas aos poucos a balança se inclinou. Você deu mais. Eles esperavam mais. Você se esforçou para manter a conexão viva e eles simplesmente consumiram isso. Não, obrigado, sem reciprocidade, apenas um direito silencioso. Você não era o perseguidor. Você era o combustível, o fornecedor, a fonte de conforto, validação e segurança. E no momento em que você parou de fornecer essa energia, no momento em que você fez uma pausa, de repente, eles perceberam. De repente, eles sentiram sua falta, não porque te amavam, mas porque seu suprimento de energia foi cortado. Eles nunca te quiseram. Eles queriam a versão deles mesmos que você refletia. Você era o espelho deles. Quando eles se sentiam inseguros, você lhes dava estabilidade. Quando eles estavam inseguros, sua atenção os fazia se sentir desejados. Quando eles estavam entediados, você se tornava o entretenimento deles. E você, meu amigo, confundiu todo esse consumo com conexão. Isso não é amor,
Isso é vampirismo emocional. Eles não estavam se conectando com você. Eles estavam se alimentando de você. E como você não percebeu isso claramente na época, continuou dando, continuou atuando, continuou tentando ser suficiente para alguém que estava usando sua presença para evitar a si mesmo. Mas agora você está acordando, e é um despertar difícil. Dói, porque a verdade sempre dói, mas também cura. Imagine uma vela iluminando um quarto escuro. No começo, todo mundo se reúne ao redor dela, agradecido pelo calor. Mas com o passar do tempo, eles param de notar a luz, esquecem seu valor até que a chama se apaga, e de repente, todos sentem o frio. Você era a luz. Você era quem mantinha o espaço, trazia energia, mantinha as coisas vivas. E agora que você se foi, eles não estão sentindo sua falta. Eles estão sentindo falta do calor que consideravam garantido. Eles dirão: você mudou. Não, você não mudou. Você apenas parou de desempenhar seu papel. Você parou de ser o provedor. Você desconectou o cabo, e sem esse suprimento, eles são forçados a sentir seu próprio vazio, sua própria instabilidade, sua própria necessidade de serem vistos. Veja bem, as pessoas não choram pela perda de pessoas. Elas choram o que as pessoas as faziam sentir. E a verdade é que você as fazia sentir poderosas, valiosas, desejadas. E agora que sua energia não está mais disponível quando elas querem, elas sentem a abstinência, sentem a falta, e isso dói. Não porque perderam você, mas porque perderam a versão de si mesmas que você refletia de volta. É por isso que o teu silêncio é tão alto. Não é apenas silêncio, é ausência. Ausência de elogios, ausência de energia, ausência de suprimento emocional. E quando esse silêncio se estende para a quietude, para a distância, para o distanciamento, elas ficam diante de uma realidade que tentaram tanto evitar. Tu eras quem dava, e agora se foi. Epictetus disse: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. O verdadeiro poder nos relacionamentos funciona da mesma forma. Quando você quer menos, quando precisa de menos, quando para de dar a alguém que nunca foi grato, é aí que você realmente se torna rico. Emocionalmente rico, espiritualmente rico, intocável. Mas sejamos honestos, não é fácil parar de dar. Parece que você está desistindo. Parece que você está abandonando o sonho do que poderia ter sido. Você ainda se lembra dos bons momentos, da conexão, do potencial. Mas pergunte a si mesmo: era realmente conexão ou você era apenas útil? Você era realmente valorizado ou era apenas conveniente? Você não deve ser a fuga de alguém do tédio. Você não deve ser o colete salva-vidas emocional de alguém que nunca aprendeu a nadar. Você não é o gerador de reserva para pessoas que não conseguem se alimentar sozinhas. Você é uma usina de energia inteira, e é hora de começar a se tratar como tal. E agora? Agora você muda. Você para de dar para aqueles que só sabem receber. Você redireciona sua energia para dentro, para o seu ofício, seu propósito, sua paz. Você para de ser a moeda emocional de alguém e começa a se tornar sua própria fonte de riqueza. E quando eles voltarem a procurar você, e acredite, eles vão, não será por amor, será por necessidade. O suprimento acabou. O espelho se foi e eles querem de volta. Mas você superou esse papel. Você se tornou o homem que não dá mais para se sentir necessário. Você dá apenas para aqueles que já estão plenos em si mesmos, que respeitam a energia que você traz, que correspondem a ela. Se isso despertou algo dentro de você, escreva nos comentários agora mesmo. Eu era o suprimento. Diga alto, diga claro. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você finalmente entendeu. Porque agora você abastece apenas uma pessoa, você mesmo.
E o que vem a seguir? Oh, fica mais frio. Você achava que o silêncio era alto? Espere até ver o que acontece quando você deixa eles sentirem o vazio e nunca o preenche. Fique comigo. 6. Deixa eles sentirem o vazio. Você não é mais o remédio deles. Você não se cura voltando para o que te quebrou. E você, com certeza, não cresce sendo o traficante emocional de alguém quando eles só aparecem para se drogar com a sua presença. Vamos ser sinceros. Sua presença costumava ser o remédio deles. Sua atenção era uma droga. Sua validação, uma dose de dopamina. Toda vez que você respondia rápido, toda vez que curtia a história deles, toda vez que desabafava em mensagens tarde da noite, eles sentiam uma onda, uma descarga, uma adrenalina que gritava: eu ainda sou importante para ele. Mas agora a linha foi cortada, a conexão se foi. Você ficou em silêncio e agora eles estão passando por uma abstinência emocional, quer admitam ou não. A verdade é que eles nunca foram viciados em amor. Eles eram viciados em acesso, e você facilitou demais. Você era a válvula de escape que eles podiam usar sempre que seu ego estava baixo, sempre que a vida ficava chata, sempre que precisavam ser lembrados de que alguém em algum lugar ainda girava em torno deles. Você estava sempre lá, pronto com uma resposta, pronto com um elogio, pronto com o apoio emocional que eles nunca mereceram. E agora, você está indisponível, emocionalmente fechado para negócios, e eles podem sentir esse vazio como um soco no peito. Veja, você nunca deveria ter sido o terapeuta deles, a rede de segurança deles, a máquina de venda automática emocional deles. Essa é a mentira que eles venderam para você. Esse é o papel que você assumiu, pensando que levaria ao amor. Levaria ao amor. Mas o amor não exige que você se autodestrua só para manter outra pessoa emocionalmente estável. O amor não é implorar por migalhas enquanto outra pessoa se aproveita da sua vulnerabilidade. Isso não é amor. É uma transação baseada no desequilíbrio. E você finalmente saiu desse acordo. E agora eles sentem isso. Não imediatamente, é claro. No começo, eles agem como se não ligassem, como se o seu silêncio não importasse. Eles vão postar mais, rir mais alto, agir como se não estivessem incomodados. Mas, no fundo, o ego já está inquieto, se perguntando por que ele não entrou em contato. Por que ele não está assistindo às minhas histórias? Ele realmente seguiu em frente? A atenção que eles costumavam dar como certa desapareceu. E esse vazio fica mais alto a cada hora. As pessoas não valorizam o que está sempre presente. Elas valorizam o que precisam conquistar, o que podem perder. E agora que perderam acesso a você, a realidade delas está começando a mudar. Seu silêncio está ecoando em lugares que suas palavras nunca poderiam. Porque agora não se trata do que você disse, mas do que você omitiu. Veja bem, pessoal, quando alguém está acostumado a ser alimentado pela sua energia, o seu silêncio não apenas os confunde, mas os deixa famintos. E a melhor parte é que você não precisa fazer nada. Essa é a beleza disso. Você não precisa provar que mudou. Não precisa mostrar que está melhor. Você só precisa cortar o suprimento. Você se afasta silenciosamente, de propósito. E esse vazio fala por si. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Então, não seja mesquinho. Não tente entrar no jogo deles. Esse não é o seu caminho. Seu caminho é o poder através da ausência. Não porque você está amargurado, mas porque você superou essa dinâmica. Você superou a necessidade de ser o apoio emocional de alguém que nunca retribuiu o favor. Deixe que eles sintam isso. Deixe que eles fiquem na quietude que substituiu sua constante segurança. Deixe que eles rolem a tela do celular, esperando por uma notificação que nunca chega. Deixe que eles se lembrem de como era ser desejado por alguém
que agora não precisa mais deles. E quando eles tentarem te provocar, porque eles vão tentar, não morda, não mordisque, nem mesmo se encolha. Você não é mais o provedor emocional deles. Eles podem procurar outra pessoa para atuar. É aqui que sua disciplina é testada, porque a versão antiga de você teria cedido, teria respondido àquela provocação de braços abertos, teria se explicado apenas para se sentir visto. Mas esse homem se foi. Ele está enterrado sob o silêncio que você escolheu, sob o vazio que você finalmente permitiu que existisse. Não como um castigo, mas como um limite. E deixe-me dizer uma coisa: vazios poderosos não são vazios. Eles são cheios de potencial. Esse espaço que você criou é onde sua autoestima está crescendo. É onde seus padrões estão subindo. É onde sua nova vida está sendo construída. Não com palavras, mas com ausência, não com desempenho, mas com poder. Então, se você sente isso em seus ossos agora, se você finalmente está vendo o valor do vazio que criou, escreva isso nos comentários. Eu não sou mais a solução deles. Diga isso em voz alta. Diga isso pela parte de você, que sempre sentiu que precisava conquistar o amor, ficando disponível. Diga isso pelo homem que está cansado de se esgotar só para manter outra pessoa confortável, porque esta é a sua época de silêncio, de quietude, de soberania. Deixe o vazio fazer seu trabalho. E quando eles finalmente perceberem que não podem mais se alimentar da sua energia, eles vão sentir isso. Não porque você os fez sentir, mas porque eles fizeram isso a si mesmos. E o que vem a seguir? Oh, meus amigos, não é apenas distância, é desapego, onde nem mesmo a presença deles pode mais alcançá-lo. Fique comigo. Você está apenas começando. 7. O poder real não é mostrado, ele é retido. O poder não é provado pelo quanto você fala alto. Ele é revelado pelo quanto você precisa falar pouco. E no seu silêncio, meu amigo, você disse mais do que qualquer mensagem jamais poderia dizer. Deixe-me dizer uma coisa que a maioria dos homens nunca percebe. Você não precisa provar seu poder. Você o preserva. O verdadeiro poder é silencioso, calmo, intocável. Não está em postar citações enigmáticas. Não está em exibir novas pessoas, novos lugares ou progressos falsos, apenas para chamar a atenção deles. Isso é barulho. Isso é performance. Isso é a energia de um homem que ainda tenta ser visto por alguém que parou de olhar. Mas o homem que não precisa ser visto, esse homem se torna inesquecível. Porque aqui está a verdade. Eles esperavam que você desmoronasse. Eles esperavam ouvir de você novamente, talvez não imediatamente, mas eventualmente eles achavam que você voltaria, diria algo, faria algo, qualquer coisa, para lembrá-los de que eles ainda eram importantes para você, que eles ainda tinham um pedaço de você. Eles esperavam que seu silêncio fosse uma estratégia. Eles achavam que era apenas uma pausa antes da próxima performance. Mas não era. Você não estava esperando. Você estava se afastando, não porque queria que eles te perseguissem, mas porque você finalmente parou. Veja, a maioria das pessoas acha que o poder está na reação. Elas acham que a força está no que você mostra, mas o verdadeiro poder está no que você não mostra. Está nas mensagens que você não envia, nas histórias que você não verifica, nas postagens que você não faz. Está nos momentos em que você poderia quebrar o personagem e não o faz, em que você poderia responder e escolhe a quietude, em que você poderia lembrá-los de quem você era e, em vez disso, silenciosamente se torna alguém novo. E é isso que os assombra agora. Não o que você fez, mas o que você não fez. Você não veio correndo. Você não tentou provar seu valor. Você não pediu para ser compreendido. E essa ausência é mais alta do que qualquer conversa de encerramento. É mais poderosa do que qualquer despedida bem formulada. Você não levantou a voz. Você elevou seus padrões.
Você não tentou reconquistá-los. Você se reconquistou. E agora, eles não sabem mais quem você é. Porque o homem que eles conheciam, aquele que reagia, que se aproximava, que esperava, se foi. E o que restou em seu lugar? Um mistério. Um homem que mantém seu poder como uma espada em sua bainha, afiado, preciso e perigoso em seu silêncio. Essa é a mudança. O renascimento silencioso. O momento em que você não apenas os ignora, mas os supera silenciosamente, completamente, sem a necessidade de aplausos. Você não explica mais seu progresso. Não mostra sua cura como um troféu. Você deixa sua quietude falar, e ela fala alto, e escuta. Eu conheço a tentação. Eu sei que a voz na sua cabeça ainda diz: deixe-os ver. Deixe-os saber o que perderam. Mas deixe-me ser honesto com você. Essa voz é antiga. É o fantasma do menino que precisava de validação para se sentir completo. Mas você não é mais aquele menino. Você é um homem agora, um homem que não precisa ser notado para se sentir digno. Um homem que não prova seu poder. Ele o retém, porque os homens mais fortes não anunciam seu retorno. Eles se tornam isso. Você passou pelo fogo. Você se sentou no silêncio. Você reteve as mensagens. Você enfrentou a atração do passado e não se quebrou. Isso é poder. Isso é presença. Isso é prova. Não de que você seguiu em frente, mas de que você se elevou. Então, deixe-os sentir o silêncio. Deixe-os viver no vazio que você deixou para trás. Não tente controlar como eles se lembram de você. Deixe as perguntas sem resposta assombrá-los. Deixe a quietude ecoar em seus egos. Você não precisa de vingança. Você não precisa de validação. Você não precisa de nada, porque você se tornou tudo o que buscava neles. E se isso ressoa em você, se você sente a mudança, se você provou o poder de se conter, em vez de reagir, então escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não mostro poder. Eu sou poder. Deixe o mundo ver isso. Deixe seu eu futuro sentir isso. Deixe seu eu antigo testemunhar a evolução. E se você está pronto para se elevar em silêncio, pronto para parar de perseguir e começar a se preparar para deixar para trás o desempenho e entrar na verdadeira presença, então clique no botão curtir. Inscreva-se em Motivação Estoica Poderosa e junte-se a um movimento de homens que não recuam, não perseguem e não desistem. Porque por aqui a gente não prova nada. A gente simplesmente se torna. Mantenha o foco, mantenha os pés no chão e, acima de tudo, mantenha-se intocável.